Então, gente, para a gente iniciar, né, como eu já só retomando, hoje a gente vai falar sobre monitoração hemodinâmica, tá? A gente vai falar sobre pressão venosa central, para vocês entenderem, pressão arterial central, vai falar um pouquinho sobre pressão intracraniana. Então, para a gente conseguir entender essa monitoração hemodinâmica do paciente, a gente tem que voltar um pouquinho na fisiologia cardiovascular, tá? A gente tem que lembrar alguns conceitos importantes para a gente conseguir entender. Tá? Então, o sistema cardiovascular ele é composto por coração e vasos sanguíneos, né? Aqui nesse esquema, deixa eu só colocar o ponteiro. Ai, não vai dar para mostrar porque quando eu aproximo o ponteiro sai. Mas enfim, aqui nesse que eu trouxe um esqueminha sobre para a gente entender um pouquinho da circulação, né, que chega no coração. Então, a circulação do sangue, ela chega, né, nas câmaras cardíacas, ou seja, no átrio direito, que é onde ela chega, né, pelas veias cavas, tanto a veia cava superior quanto a veia cava inferior. Tá? Então, ela chega, esse sangue venoso, ele chega no átrio direito, e o sangue venoso, ele está rico em CO2, né? Então, quando esse sangue chega ao átrio direito, ele está rico em CO2. E depois ele passa para o ventrículo direito através da válvula tricúspide, né? Essa válvula, ela se abre e o sangue que está no átrio direito, ele deságua no ventrículo direito, tá? Aí, a partir daí, o sangue ele vai para a artéria pulmonar, a artéria que vocês estão vendo azulzinha, tá? Ele vai pela artéria pulmonar lá para a circulação pulmonar, né? Que é onde ocorre essa troca de gás carbônico por oxigênio lá nos capilares pulmonares. Então, esse sangue que até então era rico em CO2, ele vai pela artéria pulmonar, chega na circulação pulmonar e é oxigenado, tá? E esse sangue retorna, né? Ele passou pelo pulmão, foi oxigenado, e ele retorna para o coração pelas veias pulmonares, tá? Estão lá atrás essas vermelhinhas, elas não estão sinalizadas, mas ele retorna, esse sangue retorna para o coração pelas veias pulmonares, né? Então, ele vai para o átrio esquerdo, tá? Do átrio esquerdo, ele passa através da válvula mitral, né? Essa válvula mitral se abre e esse sangue cai do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, né? Esse sangue rico em CO2, em CO2 não, ele está rico em oxigênio, né? Esse sangue rico em oxigênio, ele segue pela aorta, tá? Ele vai depois do ventrículo direito, ele segue pela aorta para a circulação geral para oxigenar os outros tecidos do nosso organismo, né? Todos os sistemas e tecidos do nosso organismo, tá? Gente, então, só para a gente relembrar a fisiologia cardiovascular, né? Então, esse sangue chega no átrio direito, deságua no ventrículo direito, vai para a circulação pulmonar pela artéria pulmonar, é oxigenado, retorna pelas veias pulmonares para o átrio esquerdo, deságua no ventrículo esquerdo e depois do ventrículo esquerdo ele vai através da aorta para a circulação geral, né? Esse sangue já está oxigenado, vai para a circulação geral para conseguir oxigenar todos os tecidos do nosso organismo, né? Órgãos, tecidos, tudo. Tá, gente? Então, fisiologia cardiovascular é isso, basicamente é isso. Então, a gente entrando aqui já na monitorização hemodinâmica, ela consiste na observação contínua das funções vitais, né? E essa monitoração, ela pode ser não invasiva, pode ser minimamente invasiva, ou ela pode ser invasiva, tá? Dependendo de como ela for mensurada. A não invasiva, nós temos diversas formas de mensurar, de realizar essa monitorização hemodinâmica não invasiva, que é aquilo que a gente já conhece, né? A gente tem diversos parâmetros que podem nos ajudar, como a frequência cardíaca, eletrocardiograma contínuo, a diurese, porque se o paciente, o débito urinário dele cai, eu entendo que não está chegando, né? Aquele rim não está sendo perfundido, então não chega sangue naquele rim, então ele não está, o paciente, o débito urinário dele cai,
tá? Oximetria de pulso, que a gente consegue ver a saturação de oxigênio nos tecidos, a gente consegue ver se está chegando oxigênio naquele tecido. Se não está chegando oxigênio naquele tecido, ou o paciente ele está com alguma dificuldade de perfusão, né? Não está chegando sangue, ou realmente não está chegando oxigênio por algum motivo de hemoglobina, né? Alguma coisa assim. Através da capnografia também, através da pressão arterial, tá? Frequência respiratória, temperatura, perfusão periférica e o nível de consciência que a gente avalia através do Glasgow, né? Que foi aquela escalinha que a gente já viu, tá? Para monitorar o nível de consciência do paciente. Então, quando a gente fala de monitoração hemodinâmica não invasiva, tá? Esses são os parâmetros que são utilizados, tá? Que a gente consegue avaliar esse paciente sem precisar fazer a introdução de um catéter, né? Que a gente consegue fazer com outros dispositivos realmente não invasivos, tá, gente? E tem a monitorização hemodinâmica, que é minimamente invasiva, que é a pressão arterial invasiva e a pressão venosa central, tá? Que é feita através de catéteres, tá? São instalados catéteres nesse paciente e a gente consegue fazer essa monitorização, fica tudo conectado ao monitor do paciente, né, na UTI, então a gente consegue observar e isso seria minimamente invasivo. E a monitorização invasiva é pelas pressões de artéria pulmonar, tá? Também é um tipo de catéter que é utilizado nesse paciente. Então, quando a gente falar de monitorização hemodinâmica, lembre-se que nós temos os parâmetros não invasivos, os procedimentos, né, não invasivos, os minimamente invasivos e os invasivos. Tá, gente? Ficou claro aqui? Vocês têm alguma dúvida? Então, vou passar. Então, assim, em que momento a equipe, né, em que momento a equipe de saúde, ela deve monitorizar esse paciente? Tem algumas situações específicas, né, que esse paciente ele precisa ser monitorizado hemodinamicamente. Então, quando? Sempre que houver um risco de desequilíbrio na oxigenação ou perfusão. Então, sempre que eu perceber que ou não está chegando oxigênio naquele paciente, ou não está chegando sangue naquele paciente, por exemplo, em casos de sepse, né? Em casos de arritmia, tá? Lá no coração, em casos de trauma. Então, sempre que houver o risco dessa alteração, oxigenação, perfusão, tá? Sangramento, alguma coisa, né, que cause uma alteração, que vá causar um risco de desequilíbrio hemodinâmico nesse paciente, esse paciente ele tem que ser monitorizado hemodinamicamente, tá? Então, sempre, né, os exemplos sepsis, cirurgias de grande porte, né, por exemplo, os transplantes, arritmia, parada cardiorrespiratória, tá? Insuficiência cardíaca descompensada e outras, né, acidente vascular encefálico, crise hipertensiva, trauma. Então, nessas situações, tem outros exemplos, né, gente? Mas essas aqui foram os que eu trouxe. Mas tem outras situações em que o paciente ele pode ficar instável hemodinamicamente. Então, sempre que a gente perceber esse risco, né, a gente vai monitorar esse paciente. Na UTI, ele sempre está monitorizado, né? Então, o foco da equipe, o foco do profissional deve ser encontrar esses fatores que geram esses desequilíbrios, tanto na oferta de oxigênio, quanto na oferta de sangue em si, tá, gente? Então, aqui, falando da pressão arterial. A pressão arterial, ela é um dos parâmetros que nós vamos avaliar, né, que a gente viu lá atrás, que é um tipo de monitorização não invasiva. Então, a pressão arterial, ela é um dos parâmetros que a gente vai conseguir avaliar esse paciente hemodinamicamente, a gente vai conseguir perceber se esse paciente está estável hemodinamicamente ou não, né? Então, a pressão arterial é a pressão do sangue, que é ejetada pelo coração, na parede arterial. Nós temos 3 parâmetros importantes quando a gente fala de pressão arterial. Então, a gente fala de pressão arterial sistólica, pressão arterial diastólica e a pressão arterial média. A pressão arterial sistólica, né, que é a de contração do coração,
O ideal é que esteja entre 100 a 130 milímetros de mercúrio, né? Se o paciente, eu vejo que a pressão arterial sistólica dele está dentro desse parâmetro, para mim, esse paciente está hemodinamicamente estável, tá? Pressão arterial diastólica, que é quando acontece o enchimento, né? O ventrículo relaxa e enche, tá? Então, esse enchimento, essa pressão arterial diastólica tem que estar, né, o parâmetro é de 60 a 90 milímetros de mercúrio, tá? Esse enchimento tem que ser essa pressão específica. E a pressão arterial média, a gente vai encontrar através desse cálculo, tá? É a pressão arterial sistólica mais 2 vezes a pressão arterial diastólica dividido por 3, tá? Então, a gente, essa relação, né, tem uma relação pressão arterial sistólica, pressão arterial diastólica, que o ideal nessa pressão arterial média, a gente usa muito na UTI, é que esteja entre 70 a 105 milímetros de mercúrio, tá? Então, falando de pressão arterial, a gente faz tanto essa observação da pressão arterial sistólica como diastólica, como também da pressão arterial média, tá? Aí tem alguns fatores, né, que influenciam no valor dessa pressão arterial, que é o débito cardíaco, né, o débito cardíaco, ele é mensurado, digamos assim, né, mensurado litros por minuto, tá? É o volume, esse débito cardíaco é o volume de sangue que o nosso coração, ele pode ejetar por minuto. Então, sempre quando eu falo de débito cardíaco, eu estou falando do quanto de sangue o meu coração ejeta para a circulação por minuto, tá? Isso é um fator que vai determinar a pressão arterial, né? Se esse coração está ejetando pouco sangue, o que eu entendo é que aquela pressão que vai ser ejetada na parede das minhas artérias vai ser muito menor, porque tem pouco volume, né? Então, esse débito vai influenciar, essa quantidade de sangue vai influenciar na pressão arterial, tá? A volemia, né? Então, o paciente, se ele está hipovolêmico ou se ele está hipervolêmico, influencia nessa relação da pressão arterial, tá? Resistência vascular periférica, né, que é a resistência dos nossos vasos em relação a esse fluxo. Alguns vasos são mais rígidos, outros vasos são mais maleáveis, né, falando de pressão de vasos arteriais, né, que é onde a gente vê a pressão. Então, essa resistência também do vaso vai influenciar na pressão arterial do paciente. Então, aqui, só para a gente, né, só para retomar, a pressão arterial, a gente leva em consideração 3 parâmetros, né? A sistólica, a diastólica e a pressão arterial média. Alguns fatores determinam essa pressão arterial, que são o débito cardíaco, a volemia e a resistência vascular desse paciente, né? Desse vaso sanguíneo. Tá bom, gente? Então, aqui a gente entra, na pressão arterial invasiva, tá? É já um método invasivo de verificação da pressão arterial. Então, essa pressão arterial invadida, a medida dela, né, dessa pressão arterial invasiva, ela consiste na inserção de um catéter arterial para monitorização contínua da pressão arterial desse paciente, tá? Então, aqui eu já entendo que é um procedimento invasivo, né, que alguém vai inserir um catéter nesse paciente para conseguir fazer a monitorização, né? É necessário de um sistema de monitorização com o equipo transdutor. Eu não vou me atentar muito a essas questões aqui, tá? Porque não compete, não é interessante para vocês. Então, mas fala-se de um equipo transdutor porque esse equipo, ele transforma essa energia mecânica, ou seja, do sangue que chega naquela artéria, né, em energia elétrica. Então, a gente consegue fazer a leitura dessa onda através do monitor, tá? Então, esse catéter, ele é inserido no paciente, né? E esse catéter, ele vai e é conectado no monitor. Então, no monitor, a gente consegue observar essa pressão arterial, tá? Profissionais que são habilitados para a inserção desse catéter: o enfermeiro
e o médico, tá? Então, a gente tem uma resolução, o enfermeiro tem uma resolução que respalda, tá? Essa inserção do catéter de pressão arterial, mas claro que essa inserção ela tem que ser por alguém treinado, né? Tem que ter uma capacidade técnica. Não é me formei e vou fazer a inserção de um catéter de pressão arterial invasiva. Não, não é assim. O profissional ele tem que ser habilitado, ele faz um curso, ele tem que ter capacidade técnica para isso, né, gente? As indicações são, né, quando o paciente, obviamente, está em um quadro de, né, de estabilidade hemodinâmica, né? A gente tem que observar isso. Então, o paciente está com estado de choque, o paciente está com droga vasoativa, tá? Então, vasoativa a gente já viu que é aquela droga que tem toda uma influência no endotélio vascular, então pode causar vasodilatação, vasoconstrição, tá? Coletas frequentes de gasometria, cirurgias de grande porte, monitorização neurológica. Então, essas são as indicações para poder fazer essa inserção desse catéter para conseguir verificar essa pressão arterial do paciente de forma invasiva, tá? A técnica é uma técnica de punção simples, né? Pode ser com catéter de punção periférica, que é o Gelco normal, que é o abocate, né? Pode ser feito. E pode ser feito pela técnica de Sandger. Não sei nem pronunciar essa palavra, mas só quando é utilizado um catéter específico, tá, gente? Então, ela pode ser feita por punção simples, pode ser feita por punção simples, assim, né? Usa-se um catéter normal de punção periférica, o abocate, ou ela pode ser realizada por um catéter específico ou por dissecção. A dissecção ela é realizada se a punção ela for muito difícil, né? Então, esse paciente ele vai para o centro cirúrgico, aí é aberto o vaso sanguíneo, colocado o catéter lá dentro e depois costurado. Então, isso só no caso do paciente de ser muito difícil de fazer essa punção no paciente, tá? Os sítios que vocês vão ver que vai ter, né, esse catéter de pressão arterial invasiva, mais comumente, são a artéria radial, a artéria femoral e a artéria pediosa, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês. Então, vai acontecer na artéria radial, na femoral, que é essa da perna, tá? Não sei se vocês estão conseguindo observar, mas ela acontece na radial, essa daqui, ó, na verdade, essa que tem o dedão, né? Na radial, na femoral, que é essa bem grande, e na pediosa, que é aqui no pezinho, tá? Então, vocês vão encontrar esse catéter, geralmente, tá? Nesses sítios, nesses vasos sanguíneos. E antes da punção arterial, sempre é feito um teste o chamado teste de Allen. Esse teste de Allen, ele avalia, por exemplo, ele avalia se chega a circulação ali naquela artéria, né? Essa artéria pode estar ocluída por algum motivo. Então, faz esse teste de Allen para eu usar, principalmente na artéria radial, né? Na verdade, esse teste de Allen é aqui na artéria radial e na ulnar, tá? Que é a da mão. Então, a gente faz, deixa eu voltar aqui. A gente faz, é feito esse teste aqui, tá? A gente oclui a artéria, tá? E depois solta, porque como esse catéter é inserido na artéria radial, a gente oclui a artéria radial e ulnar, dá uma pressionada, né? Espera a mão ficar sem fluxo, né? O membro ficar sem fluxo sanguíneo e depois a gente solta a artéria ulnar. Se essa artéria ulnar ela conseguir irrigar esse membro, quer dizer que a circulação colateral desse membro tá boa. Então, eu posso fazer uma punção na artéria radial, né? Que é onde acontece. Se essa circulação, se essa mão não for irrigada de volta de forma rápida, quando eu soltar, eu não vou fazer essa cateterização, eu não vou inserir esse catéter ali na artéria radial, porque eu entendo que aquele sítio, a circulação colateral daquele sítio está muito ruim, tá? Não está chegando, a artéria ulnar não está conseguindo suprir a demanda de sangue ali daquele tecido, ela pode estar ocluída por algum motivo, então esse sítio não seria o mais indicado, então eu não faria uma cateterização, tá? Só a título de curiosidade mesmo.
que é feito esse teste, né? Para vocês saberem que é feito esse teste antes de fazer uma punção. Então, como qualquer procedimento invasivo tem uma complicação, né? Então, a inserção desse catéter pode trazer tanto hemorragia, principalmente se o paciente ele tiver uma queda de plaqueta, né? Ou ele tiver em uso de anticoagulante, então esse paciente pode ter hemorragia, pode ter obstrução arterial, pode ter um falso aneurisma, né? Um pseudo-aneurisma, pode ter infecção, né, gente? Porque é um procedimento invasivo, insuficiência vascular, tá? Então, quando a gente falar de pressão arterial invasiva, lembrem-se, é a inserção de um catéter, tá? Esse catéter, ele pode ser feito tanto, essa cateterização pode ser feita tanto pelo enfermeiro ou pelo médico, tá? Pode ser feito por técnico, por uma punção simples, com a utilização do abocate, né, o gel que a gente utiliza para punção periférica. Pode ser feita com um catéter específico ou pode ser feita por dissecção. Os vasos sanguíneos que geralmente essa pressão arterial invasiva que esse catéter é colocado são a artéria radial, a artéria femoral e a artéria pediosa, tá, gente? É isso que vocês precisam saber, tá? Então, aqui é um exemplo de um sistema de monitorização, tá, de pressão arterial invasiva. Então, a gente consegue ver aqui o catéter, né, a inserção do catéter, o equipo transdutor, que vai estar conectado ao monitor. Então, nesse monitor, a gente vai conseguir ver a pressão arterial, né, pressão arterial desse paciente, tá, gente? Então, ele fica assim. Essa imagem aqui do lado é uma imagem de um antebraço direito, né? Evidenciando grande hematoma próximo ao local da punção da artéria radial. Então, aqui é uma complicação dessa punção, né? Esse paciente está com hematoma e provavelmente vai, né, um quadro infeccioso. Do jeito que tá aqui, edema, né? Vermelhidão. Então, é um tipo de complicação desse procedimento invasivo, tá? Da pressão dessa cateterização. Que a gente já viu. Então, a gente falou de pressão arterial invasiva. Agora, a gente vai falar sobre pressão venosa central, tá, gente? A pressão venosa central é aquela pressão, tá? Que é aquela pressão na desembocadura da veia cava superior. Então, vamos lembrar lá do coração, né? Lá na fisiologia do coração, a gente lembra que o sangue chega no átrio direito, através da veia cava superior e inferior, né? Então, a pressão venosa central, ela vai ser mensurada, né, digamos assim, lá na veia cava superior, tá? Lá onde desemboca o sangue. Então, é ali que a pressão venosa central, ela vai ser mensurada. Então, essa pressão venosa central, ela é uma medida de pré-carga do ventrículo direito. Espera que eu vou explicar. Ela é uma medida de pré-carga do ventrículo direito, pois reflete a pressão exercida pelo volume sanguíneo na parede do ventrículo direito no final da diástole, tá? Então, sempre quando a gente falar de medida de pré-carga, tá, gente? Pré-carga do ventrículo direito, tem o átrio direito e o ventrículo direito, né? Sempre quando falar de pré-carga do ventrículo direito, a gente está falando de pressão venosa central, tá? Então, seria esse sangue que chega no átrio direito e desemboca no ventrículo direito. Essa pressão, que essa diástole, que esse enchimento do ventrículo direito ocasiona. Então, essa é a pressão venosa central, tá, gente? O sangue chega pela veia cava superior, deságua, né, no átrio direito. Aí a válvula tricúspide não se abre, aí a válvula tricúspide se abre e esse sangue cai no ventrículo direito, né? Quando ele cai, esse enchimento causa uma pressão, tá? Então, é essa pressão, nessa medida de pré-carga do ventrículo direito, que é mensurada na pressão venosa central, tá, gente? Então, entendam dessa maneira.
Essa medida ela é feita através de um catéter venoso central, né? A pressão arterial é um catéter na artéria. A pressão venosa é um catéter que é inserido em uma veia, tá? Um catéter venoso central. As principais veias, os principais sítios são veia jugular do pescoço, tá? A veia, eu acho que eu não coloquei imagem. Ah, eu coloquei, não, eu coloquei só do, mas vocês conseguem, mas vocês conseguem ver. Veia jugular, ó, mas aqui só tá externa. Tem veia jugular interna e externa, tá? Subclávia e a braquial, que é essa aqui, tá? Braquial é essa aqui. Então, geralmente, a pressão, esse catéter, né? Ele é inserido nessas veias, tá? Esse catéter é inserido na veia jugular, essa veia do pescoço, a veia subclávia, que é essa aqui mais, né, na parte aqui do tórax, tá? Ou a veia braquial, tá bom, gente? Então, os valores de referência variam de alguma literatura falando de pressão venosa, né? Mas a gente se atenta ao valor de 8 milímetros de mercúrio, que são considerados normais, tá? Então, pressão venosa central, sempre considerem o valor de 8 milímetros de mercúrio, tá? Essa cateterização, inserção desse catéter, pode ser por um catéter venoso central ou pode ser por um catéter de pique. Esse catéter de pique, eu vou explicar para vocês. O catéter de pique, vocês vão ver muito na UTI, catéter de pique e catéter venoso central. O catéter venoso central, gente, ele é... Deixa eu voltar aqui para vocês, deixa eu colocar na imagem. Esse de cima aqui é uma pique, tá? E esse de baixo é um catéter venoso central. O catéter venoso central, ele é colocado em uma veia de grosso calibre, tá? Uma veia mais próxima do coração, digamos assim, né? De forma que vocês entendam. É uma veia que é mais próxima de coração, é uma veia de calibre maior, tá? Então, esse é um acesso venoso central. Quando eu falo de pique, a pique, ela é um catéter central, só que de inserção periférica. Então, aqui vocês conseguem observar que o catéter, ele foi inserido em uma veia mais superficial, né? Ele foi numa veia aqui mais longe, digamos assim, mais superficial, tá? Não sei se vocês conseguiram entender, mas quando fala-se de catéter venoso central, lembrem-se, é uma veia mais próxima do coração, é uma veia de grosso calibre, tá? E quando eu falo de pique, a pique é um catéter central de inserção periférica. Então, essa inserção desse catéter é sempre numa veia mais superficial, tá? Ela vai desembocar no mesmo lugar, lá na veia cava, né? Porque ela vai ver a pressão venosa central, que é a pré-carga do ventrículo direito. Então, esse catéter, a ponta do catéter, sempre vai ficar desembocada na veia cava superior, tá? Tanto do catéter central, né? Tanto do catéter venoso central, quanto do catéter de pique, tá, gente? Ficou claro? Se não ficar claro, vocês podem me perguntar, tá? Então, esse catéter venoso central, ele é um procedimento exclusivo do médico, tá? Só o médico que faz. E o catéter de pique, ele é um procedimento exclusivo do enfermeiro habilitado. Então, faz também um curso, né? E quem faz essa inserção, geralmente, é o enfermeiro habilitado, tá? Para a segurança do paciente e garantia das medidas de pressão venosa central correta, a posição do catéter deve ser confirmada através da radiografia. Então, depois que esse catéter ele é inserido, tá? Antes de inserir qualquer tipo de medicação por ali, ou né, nesse dispositivo, a gente manda esse paciente para o raio-x, tá? Para verificar, para confirmar a posição desse catéter no raio-x, tá? Porque às vezes o catéter fica principalmente se for um catéter para ver pressão venosa central, né? Ele tem que estar especificamente lá na desembocadura da veia cava superior. Então, às vezes, manda-se para o raio-x, se o catéter, a pontinha do catéter não estiver nessa desembocadura, às vezes precisa tracionar esse catéter ou reposicionar,
tá? E um procedimento invasivo, né, tem complicações. Pneumotórax, por conta dessa punção, né, vai puncionar, acaba entrando a da cavidade torácica do paciente, ele pode desenvolver o pneumotórax, um hemotórax, pode ter perfuração cardíaco-vascular, arritmias, embolia gasosa, infecção e trombose. Então, como qualquer procedimento invasivo, principalmente, né, quando fala-se de tórax, a gente sempre fala de pneumotórax, de hemotórax, porque são complicações bem comuns dessa inserção do catéter. Tá, gente? Então, quais são os nossos cuidados de enfermagem? Né? Quando eu falo cuidado de enfermagem, para toda a equipe de enfermagem, tá? Então, técnico de enfermagem. Quando a gente fala de UTI, não tem auxiliar de enfermagem, né? Paciente de intensivo, de cuidado intensivo, só pode ser prestado cuidado de enfermagem pelo enfermeiro e pelo técnico de enfermagem. Então, quando falo de cuidado de enfermagem dentro da UTI, eu sempre estou falando de enfermeiro e o técnico de enfermagem. Tá? Então, a gente observa atentamente os sinais vitais, né, gente? Claro, porque o sinal vital é o que vai me dizer se esse paciente está estável, tá? A gente observa a diurese do paciente, como eu já falei, né, de forma não invasiva. A diurese é um marcador de monitorização hemodinâmica, né? Esse paciente, como já falei, se o paciente não estiver com um débito urinário bom, digamos assim, quer dizer que não está chegando fluxo sanguíneo ali naquele rim, né? Então, a gente observa esses parâmetros, a gente programa os parâmetros de alerta do monitor, porque assim, cada paciente da UTI, ele tem um padrão individual de parâmetros, né, hemodinâmicos diferentes, né, de acordo com a doença de base desse paciente. Então, alguns pacientes, o ideal, por exemplo, um paciente que tem uma síndrome de desconforto respiratório, a saturação desse paciente nunca vai chegar a 100, né, gente? Vai ficar ali entre 93, está ótimo para ele de saturação. Então, a gente programa esses parâmetros dos monitores para alertar quando for fora do parâmetro, tá, do paciente. Isso de acordo com cada paciente. Cada paciente tem um parâmetro diferente, individual, tá? Realizar a calibragem dos sistemas e medidas hemodinâmicas, isso é mais questão do enfermeiro, tá, gente? Avaliar posicionamento do paciente e funcionamento dos cabos e sistemas. Então, a cabeceira desse paciente tem que estar sempre elevada, né, acima do nível ideal, tá? A gente tem que observar esse funcionamento do cabo de sistemas, porque às vezes lá no monitor tá com os parâmetros errados, né? O paciente está parando, mas às vezes nem às vezes é só o cabo que está mal conectado, o sistema que está muito legal, tá? Então, cuidado de enfermagem, a gente também observa isso, tá? Avaliar exames laboratoriais antes da inserção e retirada do dispositivo, mais questão do enfermeiro mesmo, tá? Instalar a fixação adequada de catéteres e dispositivos também, tá? Quem vai fazer a instalação, seja o médico ou o enfermeiro, vai observar essa instalação, essa fixação desses catéteres, desses dispositivos direitinho. Avaliar a presença de sinais fluidísticos na inserção dos catéteres, isso a equipe de enfermagem como um todo pode observar, até porque esses catéteres venosos, arteriais centrais, eles ficam na UTI geralmente com um curativo que é transparente, tá? Então, a gente consegue observar, tá? Vocês vão dar um banho no leito do paciente, vão fazer higiene, vocês conseguem observar se esse catéter, ele tá em um processo de infecção, né? Se tem edema, se tem rubor, se tem vermelhidão, se tem hematoma, se tem presença de secreção purulenta. Então, a gente consegue observar a presença desses sinais de infecção, tá? A gente observa, isso é um cuidado de enfermagem. Avaliar a radiografia de tórax após inserção de catéteres centrais também, né? É uma questão mais de quem vai inserir o catéter. Avaliar o posicionamento do paciente e funcionamento do cabo dos sistemas, a gente já falou também. Monitorar a ruptura do balonete do catéter de artéria pulmonar, também é bem específico. E manter as conexões íntegras e estéreis. Então, sempre a gente vai tomar cuidado quando for manusear esse paciente, né? Vai manusear o paciente, toma cuidado com as conexões, né? Tenta não contaminar aquela região ali que está com a cateterização, tá? Então, esses são os cuidados básicos em relação a esse catéter, esses tipos de catéteres no paciente, tá, gente? O nosso cuidado, a nossa observação
do paciente, ela é mais direcionada nesse sentido. Tá, gente? E agora a gente entra, tá, na pressão intracraniana. A gente falou sobre pressão arterial invasiva e pressão venosa central, né, que a gente consegue ver o estado hemodinâmico desse paciente através desses tipos de catéteres, né, gente? E agora a gente vai entrar na pressão intracraniana. A pressão intracraniana também é um parâmetro hemodinâmico, né? Se o paciente está com a pique elevada, tem algo de errado, tá? A nível vascular. Então, a gente precisa entender o porquê. Então, alguns conceitos, eles são importantes, a gente precisa falar para entender esse conteúdo de pressão intracraniana, tá? Então, os principais componentes, quando se fala de pressão intracraniana, é o crânio, tá? O encéfalo, que corresponde a 80%, tá, desse conteúdo, o volume sanguíneo, que corresponde a 10%, e o líquido, que corresponde também a 10%. Então, quando eu falo de crânio, gente, eu falo que eu entendo, né, eu quero que vocês entendam também, que o crânio, ele é uma caixa rígida que não vai se modificar diante da alteração da pressão intracraniana, tá? Então, alterou, a gente vai entender direitinho, tá, gente? Mas, por exemplo, esse paciente teve uma alteração de pressão intracraniana, o crânio, que é uma caixa rígida, ele não vai se modificar, nem de tamanho. O crânio, ele é a parte do osso mesmo, né? A caixa rígida. Ele não vai nem aumentar de tamanho, ele não vai se expandir e ele não vai nem diminuir, né? Independente da pressão intracraniana. Entendam isso, tá? O encéfalo, ele também não vai sofrer alteração, tá? O encéfalo, ele não vai nem diminuir, ele também não se altera. Então, quando a gente fala de pressão intracraniana, crânio e encéfalo não se alteram, tá? Eles não se expandem e eles não diminuem, tá? O que pode acontecer com o encéfalo, né? O encéfalo, ele pode, por conta do aumento dessa pressão, ele pode acontecer que ele migra, né? Uma parte dele saia para algum lugar, se reposicione, tá? É o que pode acontecer, mas ele não muda de tamanho quando aumenta a pressão intracraniana. Agora, quando a gente fala de volume sanguíneo e de líquido, tá? Esses dois componentes, quando tem uma alteração de pressão intracraniana, eles se adequam, tá? O volume, então lembra, volume sanguíneo e líquido, eles se adequam para que tenha um equilíbrio dessa pressão intracraniana, tá? Então, já que o crânio e o encéfalo, eles não se expandem e não se diminuem, eles não se alteram, o volume sanguíneo e o líquor, eles fazem essa compensação, digamos assim, quando acontece uma alteração de pressão intracraniana, tá? Uma alteração dessa pique, a gente vai entender direitinho. Então, a ideia é que esses 4 componentes, eles possam estar nessa região, né, lá do crânio, eles possam estar ali nessa região de forma equilibrada, tá? Mas em algumas situações, como no sangramento, né, no caso de um acidente vascular encefálico hemorrágico, né, no caso de um edema cerebral por conta de um trauma, né, pode acontecer uma alteração da pressão intracraniana desse paciente. Tá, gente? Ficou claro aqui? Só retomando. Quando a gente fala de pressão intracraniana, eu preciso, tá? Eu, paciente, preciso que esses 4 componentes, eles estejam ali de forma equilibrada, tá? Não pode ter nem muito aumento do fluxo sanguíneo, nem do líquor, tá? Nem do encéfalo, nem do crânio. Eles têm que ficar ali do mesmo, né, em equilíbrio, funcionando em equilíbrio. Só que por algum motivo pode acontecer um desequilíbrio desses componentes, tá? Que são sangramentos, pode ser tipo de sangramento, né, lá no cérebro, pode ser um edema cerebral por conta de um trauma, né? O paciente passou por um acidente, né? Ele teve um acidente automobilístico e teve um TCE,
Esse TCE, né, esse trauma crânioencefálico, vai ocasionar um edema cerebral, tá? E tudo isso, todas essas questões e muitas outras vão alterar essa pressão intracraniana, tá, gente? Entendam dessa forma. Só um momento. Então, aqui falando, né, ainda de pressão intracraniana, para a gente entender o conceito. A pressão intracraniana normal, ela é entre 0 a 15 milímetros de mercúrio. Então, todo parâmetro de pressão intracraniana que for acima de 15 milímetros de mercúrio vai ser considerada, né, uma hipertensão intracraniana. Pique 0 a 15 milímetros de mercúrio, tá tudo bem com aquele paciente. Uma pique acima de 20 milímetros de mercúrio, o paciente, né, vai ter algumas alterações que a gente vai ver mais lá na frente, tá, gente? Então, eu trouxe uma questão sobre o que a gente acabou de falar, tá? Uma mulher de 50 anos foi admitida na UTI, vinda do centro cirúrgico, no pós-operatório imediato de tumor cerebral, e ela está em ventilação mecânica e em uso de PIC. Quando eu falo uso de PIC, é um catéter, tá? De pressão intracraniana. E precisa ser monitorizada para a mensuração da pressão intracraniana. Diante desse caso, qual o valor normal da PIC? Né? Foi o que a gente acabou de falar, né? Pressão intracraniana normal de 0 a 15 milímetros de mercúrio, tá, gente? Gravem esse númerozinho. Então, gente, para retomar aqui ainda, né, quando a gente fala sobre pressão intracraniana, a gente tem que falar dessa lei Monro-Kelly, tá? Deixa eu organizar aqui de uma forma sucinta. A hipertensão, né, a hipertensão intracraniana, ela vai ser ocasionada, né, pelo aumento de qualquer daqueles componentes que a gente conseguiu ver, né? Então, seja por aqueles 4 componentes têm que estar em equilíbrio, né? Qualquer alteração deles pode ocasionar uma hipertensão intracraniana, tá? Ou o aparecimento de um quarto elemento modifica o volume dos outros. O que seria esse quarto elemento? A gente fala quarto elemento porque o primeiro, né, que é a caixa que não se expande, a gente não leva em consideração, tá? Então, a gente fala de líquor, perfusão, né, sangue, e sobre o encéfalo, tá? Então, se esses componentes estiverem em desequilíbrio, pode acontecer uma hipertensão intracraniana. Só que aí, outro componente, um quarto elemento, pode também modificar o volume desses componentes. Por exemplo, esse quarto elemento, ele é, por exemplo, o aparecimento de um tumor, né? O aparecimento de tumor vai fazer com que os vasos, né, fiquem mais... Pode ocluir algum vaso, por exemplo, pode fazer com que o encéfalo se mova para um lugar não legal, né, que ele não deveria estar, entendeu? Então, esse quarto elemento pode modificar o volume daqueles componentes que a gente falou, né? Então, a PIC, ela vai ser influenciada por esses componentes que a gente já falou, ou pelo surgimento de um quarto componente, tá? E quem vai ter que se adaptar, como a gente já falou, quem vai ter que se adaptar ao aumento dessa pressão é o fluxo sanguíneo, né, e o líquor, né, gente? Então, o parênquima cerebral, ele não pode ser reduzido, como a gente já falou, ou seja, o encéfalo não pode ser reduzido, ele sempre vai ficar do mesmo tamanho, e o sangue e o líquor tornam-se elementos tampão, né? Eles fazem os mecanismos compensatórios, né, o mecanismo compensatório desse aumento de pressão arterial, de pressão intracraniana. Então, o que seria esse mecanismo compensatório que pode acontecer, né? Um deslocamento ou desvio do líquido cefalorraquidiano para outro local, tá? Lá no líquor, o líquor pode se desviar para outro local. Pode acontecer, né, um aumento da absorção ou uma diminuição da produção de líquor, isso tudo para compensar esse aumento da pressão intracraniana, tá? Ou pode acontecer que tenha uma diminuição do volume sanguíneo cerebral, tá, gente? Então, assim, quando a gente fala de líquor,
e de volume sanguíneo, lá na caixa craniana, a gente lembra que eles são os únicos que podem se alterar. Tá? Como eles são os únicos que podem se alterar, eles que vão fazer o mecanismo compensatório se a pressão intracraniana, né, se acontecer um aumento da pressão intracraniana. Então, pode acontecer no líquido um desvio desse líquido para outro lugar, aumento da absorção desse líquido, diminuição da absorção do líquido desse líquor e diminuição do volume sanguíneo cerebral. Tá? Isso acontece de forma normal, o organismo consegue fazer isso como um mecanismo compensatório. Só que tem um limite, tá, de compensação, principalmente quando se relaciona a volume, né, a volume sanguíneo, a sangue. Vai acontecer essa redução do volume sanguíneo cerebral para tentar compensar esse aumento da pressão intracraniana. Só que esse volume sanguíneo cerebral, ele não pode diminuir muito, ele tem um limite, né? Se ele perder essa capacidade de adaptação, se ele se adaptar muito, acontece que o aumento vai levar, do nada vai acontecer um aumento da pressão arterial, tá? Da pressão arterial não, gente, da pressão intracraniana. Então, o sangue, né, o fluxo sanguíneo lá na caixa craniana, ele tem um limite de compensação. Quando esse limite ele é atingido, né, acontece essa perda de complacência, que é porque ele perde a capacidade de adaptação, ele só pode ir até um determinado, né, momento, porque imagina o encéfalo ficar sem sangue, entendeu? Não pode, então ele tem um limite de compensação, tá, gente? Então, voltando aqui, a lei, né, de Monroe e Kelly é essa questão do líquor e do fluxo sanguíneo se adaptarem até um limite, tá, gente? Então, aqui, quando a gente fala de pique elevada, a pique elevada ela vai acontecer em algumas situações que eu já falei, algumas situações que são mais comuns, que são o acidente vascular encefálico, o trauma crânioencefálico e os tumores, né? Essas situações vão alterar a pressão intracraniana. Então, se altera a pressão intracraniana, vai alterar a perfusão cerebral. A perfusão é quanto de sangue vai chegar naquele cérebro, né? Porque se teve uma pique elevada, eu já lembro que tem os mecanismos de compensação. Então, o fluxo sanguíneo cerebral vai diminuir um pouco. Se esse fluxo sanguíneo cerebral vai diminuir um pouco, a perfusão cerebral vai ficar diminuída, né? Vai ter uma alteração, não vai chegar sangue ali naquele local. Então, essa pressão de perfusão cerebral, que é esse PPC, ela é medida, né, através dessa fórmula, né? Não precisa levar muito em consideração isso, mas só para a gente entender. A pressão de perfusão cerebral, ela é feita através da pressão arterial média, que é aquilo que a gente viu lá na frente, menos a pique, né? E essa pressão de perfusão cerebral tem que estar acima de 60 milímetros de mercúrio. Então, se estiver abaixo de 60 milímetros por mercúrio, essa perfusão cerebral, eu entendo, né, que está tendo comprometimento da perfusão cerebral. Então, não está chegando sangue suficiente ali naquele cérebro, né? Quais são os fatores que podem alterar essa perfusão cerebral? Né? Ela acontece em algumas situações, que são nos AVS, nos TCS e nos tumores. Só que a gente tem alguns fatores que podem alterar essa pressão de perfusão cerebral, tá? Então, por exemplo, o paciente, ele tá com flexão ou rotação da cabeça, vai ter uma alteração. A enfermagem tem que tomar cuidado com isso. Esse paciente, ele não pode estar com a cabeça fletida, né? Não pode ter flexão, tá? E não pode ter rotação da cabeça. Ele tem que estar sempre alinhado, o mento, né? O queixo, com o tórax, com o externo. Tem que estar sempre nessa posição, porque essa flexão da cabeça ou rotação da cabeça pode ocasionar uma diminuição do fluxo, tá? Alteração dessa perfusão cerebral, tá? Dor também altera. Alteração da pressão parcial de O2 e pressão
parcial de CO2, então é quanto está chegando de oxigênio e quanto está chegando de gás carbônico ali naquele vaso, porque o gás carbônico pode ocasionar vasodilatação e oxigênio vasoconstrição, então tem toda essa alteração por conta da presença desses gases também, né, em grande volume, pouco volume, em concentração, na verdade. Grande concentração, pouca concentração. A aspiração das vias aéreas também pode ocasionar uma alteração na perfusão cerebral, distúrbios hidroeletrolíquidos, glicemia, febre. Então, quando a gente falar de perfusão cerebral, a gente vai entender, né, que ela é ocasionada, essa alteração da perfusão cerebral, ela é ocasionada de uma relação da pique, da pressão, tá? E da pressão arterial média. Então, sempre quando tem aumento de pique, né, uma alteração, na verdade, a alteração da pique vai ter uma alteração da perfusão cerebral, tá? Do sangue que está chegando ali naquele cérebro. Essa herniação, gente, que é essa imagem aqui que eu trouxe, que vocês podem ver que as pupilas elas estão anisocóricas, né? Elas estão diferentes. Tem uma pupila mais dilatada e uma pupila contraída, tá? Isso é um sinal, tá, de aumento de pressão intracraniana, porque o que é que acontece? Vocês lembram que o encéfalo ele não altera o tamanho dele, ele não se expande nem se diminui, mas por conta dessa pressão intracraniana elevada, ele pode mudar de local, tá? Porque, por exemplo, teve mais volume de sangue, aí fez com que o encéfalo, né, fosse afastado um pouquinho, digamos assim, né? Aconteceu um edema ali e o encéfalo mudou um pouco de lugar, tá? Então, com essa herniação é isso, tá? O uncus é uma região do cérebro, né? Mas é uma região lá no encéfalo. Ele muda de lugar, digamos assim, e ele causa uma compressão do terceiro par craniano, terceiro par de nervo craniano, que é o nervo oculomotor. Então, aqui, quando vocês verem um paciente, isso é um cuidado de enfermagem, tá? Quando a gente vai avaliar o paciente, quando eu vejo que o paciente ele está com as pupilas anisocóricas, né, uma pupila dilatada e outra pupila contraída, eu entendo que o encéfalo teve que mudar de local, né, migrou um pouco, né, se movimentou por conta de um aumento da pressão intracraniana. Aí, como aconteceu essa herniação, aconteceu que esse encéfalo foi para um lugar que não era para ele estar, né? E como dois corpos não ocupam o mesmo lugar, ele acabou causando uma compressão nesse terceiro par craniano. Essa compressão desse terceiro par craniano é que ocasionou essa contração de uma pupila e a dilatação de outra, por conta que o terceiro par craniano é o nervo oculomotor, tá, gente? Então, essa herniação é um sinal de alteração, né, de aumento da pressão intracraniana, tá? Então, quais são os sinais e sintomas, né, de uma pique aumentada? Cefaleia. Isso quando o paciente está consciente e orientado, tá, gente? Cefaleia e náuseas com ou sem vômito. Então, quando a gente fala de sinais e sintomas, né, se o paciente que está consciente, né, ou pelo menos eu consigo falar com ele, né, ele pode não estar consciente, mas ele está acordado, e ele consegue relatar que está com cefaleia, náuseas com ou sem vômitos, é um sintoma, tá, do aumento da pressão intracraniana, tá? Papiledema, a gente não consegue ver a olho nu, tá? É um exame bem específico, um exame de imagem específico, é um edema lá no disco do disco do nervo óptico, e pode acontecer que esse paciente também tem alguns déficits focais. O que seriam esses déficits focais? Ele pode ter uma perda de movimento, ele pode ter uma sensação ou função, né? Ele pode ter uma sensação ou função em um local específico do corpo, como, por exemplo, do lado esquerdo da face, no braço esquerdo, ou, né, pode acontecer alguma alteração da função ali de movimento, perda de movimento nesses membros, tá? Então, esses são
os déficits focais, tá? Relacionado a esse movimento, essa sensação alterada de um lado da face, do lado esquerdo da face, ou do lado do braço esquerdo, tá? Então, esses são os sinais e sintomas de uma pique aumentada. Aí a gente tem pacientes que estão com alteração severa, né, da pique, eles estão totalmente descompensados. Então, esse paciente que está totalmente descompensado, ele apresenta a tríade de Cushing. Essa tríade de Cushing, se o paciente apresenta bradicardia, né, diminuição dos batimentos cardíacos por minuto, ele apresenta uma hipertensão e ele apresenta uma alteração do padrão respiratório, eu entendo que esse paciente está descompensado, tá? Ele vai ter uma alteração severa da pressão intracraniana. Tá ok, gente? Então, esse esqueminha aqui é para nós vermos o tipo de monitorização intracraniana que podem ser realizadas. Então, tem o catéter intraventricular, né, que é o único que vai possibilitar que aconteça também uma drenagem de líquido. Então, às vezes o paciente está com uma pique aumentada. Esse catéter intraventricular é o único que vai fazer com que pode ser realizado através dele uma drenagem de líquido para estabilizar essa pique. Tá? Tem o catéter subaracnoide, o catéter intraparenquimatoso e o subdural. Isso depende, né, da localização onde ele está inserido, tá? Mas lembre-se que o catéter intraventricular é o único que vai nos dar a capacidade de drenar o líquido, né, o líquido que está ocasionando esse aumento de pressão intracraniana. Tá, gente? E aqui são os nossos cuidados de enfermagem, tá? Manejo, na verdade, né? O manejo da hipertensão intracraniana. O que a gente pode fazer? Cabeceira elevada a 30 graus, porque se essa cabeceira está elevada a 30 graus, né, a posição de Fowler, diminui o retorno venoso desse paciente, né, já está com pressão intracraniana. Ainda vou deixar o paciente, por exemplo, em decúbito zero, vai chegar muito sangue, né, lá na caixa craniana, então vai aumentar essa pressão. Então, não, paciente com hipertensão intracraniana, sempre cabeceira elevada a 30 graus. Alinhamento mento-external, né, que é aquela questão de não rotacionar a cabeça do paciente, porque isso pode ocasionar uma alteração da perfusão cerebral. Então, sempre cabeça alinhada com o externo, tá, gente? É um cuidado também. Controle da dor, né, porque o paciente com dor vai alterar essa pressão, tá? Ajuste da pressão de CO2 e de O2, né, que altera a pique, aquela questão de vasodilatação, vasoconstrição por conta da quantidade da concentração desses gases, tá? Controle glicêmico, ajuste hidroeletrolítico, atenção aos procedimentos que possam elevar a pressão intracraniana. Quais são esses procedimentos? Né? Mobilização do paciente no leito, banho no leito, aspiração das vias aéreas. Então, sempre atenção nesses procedimentos, tá? O paciente está com hipertensão intracraniana, então, geralmente, a gente mobiliza ele pouco. Às vezes, a gente faz só a higiene íntima, né? Não faz um banho no leito completo, faz só a higiene íntima. Então, a gente toma muito cuidado com essa movimentação, com essa mobilização, com essa agitação do paciente que está com hipertensão intracraniana. Nossos cuidados de enfermagem. Avaliar o nível de consciência e estado mental através da escala de Coma de Glasgow, né? No caso da UTI, né? Quando o paciente ele não estiver sedado, né? A gente utiliza a escala de Coma de Glasgow, como a gente viu, mas se o paciente ele estiver sedado, utiliza a escala de sedação, né? Que é a de Hansen. Tem outras, a gente utiliza mais a de Hansen, que a gente já viu nas outras aulas, tá? Monitorar a ocorrência de convulsões, tá, gente? Garantir posicionamento adequado do paciente, que é aquilo que a gente já falou, né? Cabeceira elevada a 30 graus, alinhamento mento-external, manter normotermia do paciente, porque a temperatura também tem uma alteração nesse fluxo sanguíneo,
tá? Realizar a avaliação das pupilas, que é aquilo se a gente percebe que o paciente tem um sinal de herniação, né? Que são as pupilas anisocóricas, uma contraída e outra dilatada. Eu entendo, né? Enquanto a equipe de saúde, que esse paciente está com aumento da pressão intracraniana. Avaliar a característica da drenagem do líquor, né? Esse paciente, ele está geralmente com catéter de pressão intracraniana, então vai ser drenado o líquor, então a gente observa essa característica, observa se ele vai estar mais escuro, se ele vai estar mais amarronzado, mais avermelhado. O ideal é que ele esteja mais transparente, esse líquido, tá? Se tiver alteração de cor, pode ser que ele esteja com um tipo de sangramento, né, a nível de encéfalo. Tá? E avaliar os possíveis sinais flogísticos da inserção do catéter de PIG. Tá? Cuidado de enfermagem, a gente vai conseguir observar isso. Tá bom, gente? Sempre sinais de infecção. Então, gente, era isso a nossa aula de hoje.